Tá precisando mudar de hábitos? Então esse vídeo é para você. A ideia veio do comentário de um inscrito aqui no canal, Matheus Castro, que pediu: Maíra, faz um vídeo com dicas de como estudar e ler mais. Então vamos lá, Matheus. O que é hábito, né? É algo que fazemos repetidamente, com tanta excelência que fica ali quase automático mesmo. É algo que a gente faz sem gastar muita energia, com facilidade, mas quando a gente quer criar um novo hábito, aí sim é necessário muita energia, dedicação no início, até que o hábito se consolide. Então, pegando aí o exemplo do Matheus, né, que quer fazer do estudo um hábito. A primeira coisa a se fazer é destrinchar a sua rotina diária para analisar os seus comportamentos, né? Anotar ali, gente, todo o seu dia em detalhes, no papel ali, no celular, enfim. Acordo tal hora, aí eu tenho um tempinho para comer, eu enrolo para sair de casa, o horário de trabalho qual que é, quais são os intervalos, o descanso, o que você faz no descanso, anota tudo. E pensando no seu objetivo, né? No dele é ser mais estudioso. Você pode substituir, por exemplo, o tempo que fica no computador de noite pela leitura, ou então acordar um pouco mais cedo para ler. Enfim, no início é muito difícil, porque você já tem outros hábitos consolidados. Então, para ajudar nessa troca, é preciso eliminar alguns gatilhos, que são os eventos que acionam novos comportamentos. Por exemplo, dificultar a tentação de ficar na internet. Como é que faz isso? Desligando o celular, né, colocando ele no silencioso lá dentro do armário. E por outro lado, criar gatilhos que vão te atrair para a leitura. Você pode preparar uma mesinha para ser o seu cantinho de ler, tornar ela um espaço agradável, convidativo, iluminado, arejado, colocar seus livros ali, uma garrafinha de água, um chazinho, né, uma almofada para se encostar, já deixar tudo pronto. Vocês estão entendendo como é que é o raciocínio? Para enganar a nossa mente, que já está habituada com uma outra coisa, a gente dificulta de um lado e facilita do outro. Bom, um outro exemplo, né? Alguém que quer emagrecer, quer ficar mais saudável, decide começar a caminhar todo dia de manhã. Se a pessoa já está habituada a dormir até mais tarde, vai ter que colocar o celular, né, para despertar longe da cama, né, para obrigar a pessoa a sair da cama. Isso aí já é um gatilho. Para facilitar essa saída de casa, para animar, na noite anterior, já deixa ali a roupa, o tênis, a garrafinha de água, o protetor solar, tudo separadinho do lado da cama. Isso facilita, né? Vira um atrativo, é um gatilho do bem para a mente. Com o tempo, isso se torna automático, menos trabalhoso, mas no início é preciso ser assim para ajudar nessa mudança. E aí também é legal criar recompensas, viu? Por exemplo, você só vai jantar depois da leitura do dia. Ou depois de um mês inteiro caminhando todo dia, você vai se presentear com um tênis novo. Dizem que são necessários 21 dias para se consolidar um novo hábito. Então, uma outra dica é você criar um calendário com 21 dias. A cada dia de tarefa cumprida, você vai lá e marca o X. Os primeiros 7 dias são para criar o hábito. Se você falhar em um daqueles dias, tem que recomeçar tudo de novo. É legal também criar um prêmio no final da etapa, né? E os próximos 7 dias vão ser para manutenção desse hábito. Mesma coisa, falhou num dia, você volta para o início dessa etapa, da etapa da manutenção. E aí você pode criar um outro prêmio para o fim dessa etapa. E depois, para a etapa final, né, que é a de consolidação do hábito, são mais 7 dias, funcionando da mesma maneira. Claro que no início, você pode se propor a ler ali 10 páginas por dia, caminhar 20 minutinhos. Na segunda etapa, você já aumenta o número de páginas, aumenta um pouquinho o tempo da caminhada também. E vencidos esses 21 dias, você já vai estar quase que automaticamente lendo, caminhando diariamente, sem sofrer tanto, com prazer. A gente aprende a gostar e transforma o desgosto em paixão. É sério, é uma questão de paciência. Dá certo sim. No início é difícil, mas depois fica fácil. Confia nas dicas, gente, e compartilha com a gente aqui nos comentários que hábitos você pretende mudar. E claro, se você se lembrou de alguém que está precisando ouvir isso, compartilha esse vídeo. E por último, para quem quer aprofundar um pouquinho mais no assunto, 2 livros que eu indico, O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos. Beijo, meu pessoal!